convite para participar aqui hoje. Nós temos hoje a presença de duas ilustres pessoas, que é o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, aqui do nosso queridíssimo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, ele será o palestrante a respeito desse nosso tema, hipoteca reversa, o que vem a ser isso, e vocês vão saber aí por que eu sou tão animado a respeito do tema, por conta da importância que o tema com certeza terá assim, na sociedade. É um tema com uma importância prática, questões práticas e questões de impacto diário na vida das pessoas, especialmente nas pessoas que mais necessitam. E tenho aqui comigo também, além do doutor Marco Aurélio Bezerra de Mello, tenho também o doutor José Renato Villarnovo Garcia, que é o presidente aqui do nosso Colégio Notarial do Brasil, seção de Rio de Janeiro, e tabelião do 35º Ofício de Notas aqui da cidade do Rio de Janeiro. Então, hoje começamos aqui esse webinar e, aproveitando, gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, uma vez que o nosso canal de YouTube da Enoreg bateu na marca de 2 milhões de vídeos assistidos. Ou seja, hoje, no dia de hoje, chegamos a 2 milhões de vídeos assistidos no canal da Enoreg, quer dizer, na verdade, 2 milhões de assistência aos vídeos, porque nós temos, com esse é o vídeo de número 82, são 2 milhões de assistências aos vídeos da Enoreg, e, além disso, nós estamos nos aproximando de uma marca também muito interessante, de quase 9 mil inscritos no canal do YouTube da Enoreg. Então, você que está nos vendo, antes de mais nada me apresentar, sou Alex Mendonça Cavicchini, oficial do 4º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro e diretor da Escola de Notários e Registradores do Rio de Janeiro. E venho aqui lhe pedir, você que está nos assistindo, para nos curtir no Facebook, nos seguir no Instagram e também se inscrever no canal de YouTube da Enoreg para você ter todas as novidades. A gente busca colocar uma live nova por semana ou um vídeo novo por semana nos temas de interesse da classe notarial e registral, normalmente temas de direito notarial e registral, ou direito constitucional, direito civil, enfim. Então, gostaria de agradecer a todos e também aproveitar para dizer o seguinte, que nós já temos o próximo webinar marcado, o próximo webinar, dia 17 de março, às 15h, vai ser sobre questões polêmicas na lavratura de escrituras de divórcio, inventário e partilha extrajudiciais, com a doutora Virgínia Reis. A Mariana acabou de postar nas redes sociais da Enoreg o link para você se inscrever. Então, você que está nos assistindo ao vivo, se inscreva lá e já fique... ela colocou também aqui o link no chat do Zoom, nesse instante. Se inscreva, para que a gente vai ter também um outro webinar muito interessante, depois com a doutora Virgínia Reis, minha grande amiga, tabeliã aqui do 32º Ofício de Notas aqui da capital. Bom, pois bem, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra ao doutor Marco Aurélio, para que ele... Assim, primeiramente, antes de passar ao doutor Marco Aurélio, me desculpe, doutor Marco Aurélio, passar para o doutor Zé Renato, para ele dar as suas boas-vindas, e depois, finalmente, para o doutor Marco Aurélio, para que ele já possa entrar no nosso tema do webinar de hoje. Boa noite a todos, boa noite, meu caro colega doutor Alexis, boa noite, desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello. É uma honra estar aqui participando dessa live com o senhor e com o Alexis. É notório o seu saber jurídico, né, sobre a matéria, a sua preocupação com questões sociais, né, e principalmente dada a sua anterior, né, missão de defensor público, que realmente honra muito a toga que o senhor hoje veste. E eu sei que o senhor tem essa preocupação, é uma preocupação com os idosos, que são, na verdade, os destinatários desse projeto de lei, e para nós esse é um tema muito caro. Como presidente do Colégio Notarial e notário da cidade do Rio de Janeiro,
eu tenho um especial carinho sobre o tema, diante realmente dos aspectos sociológicos e psicológicos também, né, que podem atingir, né, esse público, né, tão hipervulnerável, né, como são as pessoas maiores de 60 anos. Muito obrigado mais uma vez e estou aqui para contribuir com Vossa Excelência. Com isso, eu passo a palavra para o doutor Marco Aurélio Bezerra de Mello, para suas considerações e também já entrar no tema de hoje. Meu caro doutor Alex, presidente da ENOREG, doutor José Renato, presidente do Colégio Notarial, também tabelião no estado do Rio de Janeiro, demais pessoas que estão aí nos brindando, nos honrando com a audiência. Meu muito obrigado pela oportunidade de debater, de discutir e, para algumas pessoas, até mesmo apresentar o tema da hipoteca reversa. Na última vez que estive na ENOREG, não existia pandemia, nós tivemos naquele auditório simpático, muito calor humano ali, muitos debates, falamos sobre o usucapião extrajudicial, com a professora Rosângela Gomes, inclusive, também sobre a promessa de compra e venda, doação. Foi assim uma manhã-tarde muito rica e com a presença física que nos faz tanta falta. Só que eu já parei de reclamar, porque eu aprendi com a minha mulher, quando ela me via reclamando logo na pandemia, aula, palestra, por esse e-mail, ela falou assim: agradece, é o que temos para hoje. Eu demorei um pouco para absorver essa ideia e eu já estou agora com o meu coração referto de gratidão por termos essa oportunidade, né? Graças à tecnologia, de alguma forma, estamos juntos aqui, ainda que pelo meio virtual. Então, é uma alegria muito grande voltar à ENOREG para trazer esse tema da hipoteca reversa. A minha fala eu dividi da seguinte forma. Primeiro, vou fazer uma introdução trazendo, como o doutor José Renato já adiantou, a questão sociológica da importância desse instituto, mais ou menos na linha tridimensional do direito, né, do Miguel Reale. Fato, valor e norma. Que nós temos como fato, que nós temos a pensar como valoração desse fato e a norma que deverá vir para que a gente possa ter esse instituto. Ou não, porque tem muita gente que é contra a ideia da hipoteca reversa. Depois, falar propriamente o que é a hipoteca reversa e um pouquinho da experiência que os nossos irmãozinhos estadunidenses, que os nossos irmãozinhos da Itália, da França, têm aí vivenciado com essa figura jurídica. Depois, eu quero falar do projeto de lei do Senado, que eu acho, Alex, que é a principal questão. Nós temos que contribuir para melhorar o projeto de lei do Senado número 52 de 2018. É mais ou menos assim. A ideia é... Pois não, Alex, desculpa. Não, só falar, o projeto de lei realmente tem muitos problemas e eu só esqueci de dar um último recado, que é o seguinte: quem está nos assistindo ao vivo já pode mandar comentários, perguntas, etc., que depois do tempo de exposição aqui do nosso palestrante, nós vamos ter tempo para responder perguntas ao vivo. Então, vocês já podem ir mandando perguntas, sugestões, contribuições, comentários à vontade, a partir de agora mesmo, não precisa esperar terminar a exposição, inclusive melhor que já mande agora. E, enfim, quem mandar antes, a gente vai respondendo por ordem,
tem maior chance de ser respondido, né? Então, já podem ir mandando à vontade durante a exposição. Então, desculpe aí a interrupção, mas era só para mandar esse recado que eu esqueci. É exatamente o momento em que a gente vai poder crescer o debate, né, através das indagações. Então, nós vamos falar um pouco do projeto de lei do Senado 52 de 2018, apresentado pelo senador Paulo Bauer, já teve um substitutivo, enfim. Falar um pouco desse PLS e vamos concluir com as críticas a ele para que a gente possa construir alguma coisa dessa noite de hoje. Muito bem. Meus amigos, minhas amigas, expectativa de vida do brasileiro no último censo de 2018. 76,3. Em Santa Catarina, que é o estado do senador Paulo Bauer, 79,7. Então, vamos, nesse momento, esquecer um pouco a pandemia, porque esses números, em razão da pandemia, podem oscilar, e a gente vai superar, com certeza, a pandemia. O fato é que a quantidade de vida está aumentando. Isso é fato. Se a gente pegar 50 anos no censo, a gente se assusta com a média de vida, por exemplo, em 1950, que é ontem, né, aquele gol lá do uruguaio, que é Maracanaço, toda hora passa na televisão, ontem. E a expectativa agora, em 2018, é assustador. O salto de quantidade de vida. O que a gente tem nesse exato momento que pensar é na qualidade de vida. E aí que entra a ideia da hipoteca reversa, né? Nós não temos aqui a veleidade de pensar que esse instituto tem a possibilidade de melhorar a vida do idoso brasileiro como um todo. Porque o idoso brasileiro como um todo, ele sequer tem um imóvel de sua propriedade. E quando tem, é um imóvel que às vezes não tem um registro, né? Ou é um imóvel que não tem um valor econômico que possibilite ele receber algo. Então, esse instituto não tem a pretensão de uma justiça, digamos assim, propriamente social, no sentido de assecuratória de direitos. Aquela ideia do direito de ter direitos. A propriedade, acesso, mas a propriedade como garantia. Não estamos aqui a falar da propriedade acesso, mas estamos a falar da propriedade imobiliária como garantia. O artigo 5º, inciso 22 da Constituição, 1228 do Código Civil. Então, aumenta a quantidade de vida. E nós temos um idoso que, em determinado momento, ele vai se aposentar. Será que vai aposentar? Porque eu, como servidor público, toda hora dá um pulinho para a minha aposentadoria. Toda hora tem uma lei que dá um saltinho na minha aposentadoria. Não estou reclamando, não. Graças a Deus. Porque realmente também várias doenças que levavam a óbito já não levam mais. Então, como é que eu vou reclamar? Não posso. Estou reclamando, estou referindo. O fato é que, uma hora, a aposentadoria chega. O brasileiro, em regra, INSS. Um teto, um valor, aquele trabalhador recebia ralando. Professor, 2 matrículas, mas dava aula aqui, cursinho ali, preparatório para entrar na federal ali, preparava alguém para entrar para o Pedro II. E aquela renda complementando as 2 matrículas, uma no município e uma no estado. Ele tinha uma renda boa. Quando ele aposenta, aquele choque, porque também já não tem o vigor físico,
para dar tanta aula, já não tem tanto vigor físico para fazer tanta audiência, tanto júri, também não tem o vigor físico para fazer tantos trabalhos de contabilidade como ele fazia, de loja em loja, como sempre fez. Então, ele tem aquela aposentadoria minguada. E o que ele conseguiu quando estava na plenitude do seu vigor físico? Um belo de um imóvel. Imóvel esse que hoje, quem sabe, avaliado em R$1 milhão, um valor que eu estou chutando aqui. Aposentadoria líquido, R$3.500. Imóvel, R$1 milhão. Ele quer morar nesse imóvel de R$1 milhão? Por que não? A vida inteira. Antes, nadava, ia do leme até o arpoador nadando. Passou depois para jogar vôlei. Hoje ele caminha na praia. E ele quer continuar caminhando. Seus amigos também envelheceram. Ele quer continuar morando ali, naquele belo apartamento em Ipanema, em Copacabana, no Leblon, onde quer que seja. E quer ficar ali até o seu passamento. E o que ele tem? R$3.500 líquido e um imóvel de R$1 milhão. A hipoteca reversa, a gente já vai falar do projeto de lei. É meio alucinante. Tá? O Alexis sabe, a gente já trocou uma ideia no tribunal e também o doutor Zé Renato tivemos a ocasião de falar sobre ele. É meio delirante. Mas a ideia é essa. Esse idoso, para os fins legais, é uma pessoa acima de 60 anos. Nós sabemos que tem, sob o ponto de vista legal, o idoso de 60, o idoso de 65, o idoso acima de 70 e até uma corrente que fala do idoso de 75 para o servidor público, quando ele é obrigado a se aposentar. Eu não chego a tanto. Me parece que tem o idoso de 60, por exemplo, para fins de hipoteca reversa. Tem o de 65, por exemplo, para fins de acesso à gratuidade de transporte. Tem o idoso de 60, 70. Aquele que, em estado de miserabilidade, pode pedir uma verba de aposentadoria de conteúdo absolutamente social. Isto é, ainda que não tenha contribuído nada, se ele estiver num estado de miserabilidade e na forma da lei, que é uma lei muito rigorosa, não convém aqui nós falarmos sobre ela. Muito bem. Essa pessoa entra no banco e fala assim, olha, eu tenho R$1 milhão e tenho 62 anos de idade. Eu gostaria de acrescer aos meus 3.000 de aposentadoria 7.000. Senhor gerente, é possível? Senhor gerente, é possível? A partir de uma avaliação do imóvel, celebrarmos uma escritura pública que será levada a registro no cartório imobiliário e fazermos um direito real de garantia. E eu sair daqui do banco como credor de vocês, dessa importância, mensalmente, enquanto viver, eu quero receber 7.000. 7.000. É possível? Sim, plenamente possível. É estabelecida a escritura, estabelecido o gravame a partir do registro e, mensalmente, além da aposentadoria, aquele idoso poderá reafirmar a dignidade que teve quando, agora no inverno da sua existência, que não conta mais com aquela força laborativa que lhe dava os 10.000, que lhe dava os 15.000 reais por mês,
ele agora tem aqueles R$ 10.000 por mês. Um excelente negócio para ele, idoso. Pode ajudar o neto também. O que ele vai fazer com o dinheiro não nos cabe. É aquela diferença que a gente aprende logo na teoria geral do direito, né? A diferença entre causa e motivo. Causa do negócio jurídico não se confunde com o motivo do negócio jurídico. O motivo, via de regra, é desprezível. Não afeta sequer a validade do negócio jurídico, quiçá a sua eficácia, salvo quando ele é, evidentemente, a razão determinante do negócio. Então, a causa do negócio jurídico para a instituição financeira é receber juros remuneratórios a partir dos R$ 7.000 que dará por mês aquele idoso. A causa jurídica desse negócio para o idoso é o recebimento mensal de R$ 7.000. E quando vai vencer a dívida? Quando ele morrer. Quando morrer, acontecerá a efetiva prestação de contas. Então, 62, estou inventando, morreu com 72. Foram 10 anos, né? 10 vezes 12, 120. Eu vou colocar 10.000 para ficar fácil a conta. Não, vou botar 1.000, não sou trouxa. R$ 1.000, está devendo R$ 120.000. Mas, evidentemente, os juros remuneratórios daquela dívida. Essa é a essência do Instituto. Vejam, queridos amigos e amigas, que é um instituto que ele preserva algo vital na dignidade humana, que é a autonomia privada. Ele tem no cerne a autonomia privada. E essa autonomia privada ela só pode ser efetivada com outro valor fundante da ordem jurídica, que se chama segurança jurídica. E quem vai dar? A escritura pública e o registro no cartório imobiliário. Né? Então, é essa a essência. Como adiantou o doutor José Renato, como já foi aqui adiantado, a ideia é, a partir desse instituto, assegurar, como diz a Constituição e como diz o Estatuto do Idoso, a autonomia privada de um hipervulnerável, e o vocábulo hipervulnerável foi colocado assim, com rigor técnico, porque é como o Código de Proteção e Defesa do Consumidor o coloca. O idoso, portador de necessidades especiais e outros tantos, são tidos como hipervulneráveis. Porque sabemos todos nós, no mercado de consumo, somos todos vulneráveis, como consumidores. Mas o idoso ele é o hipervulnerável. E seria desnecessário, sinceramente, eu falar aqui da quantidade de cartas internacionais subscritas pelo Brasil em que ele se compromete com a autonomia financeira e a dignidade do idoso. O Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, é um primor. A gente tem que tirar ela do papel. Né? Ali está, de forma muito clara, a necessidade da preservação dessa autonomia financeira. Muito bem. Então, essa é a ideia, né, da instituição de um direito real de garantia que assegure esses direitos. Para o credor, a garantia real imobiliária.
instituição financeira, inclusive com taxas de juros, sabemos todos nós, menores, por exemplo, do que o cartão de crédito e o crédito rotativo. E isso é outra questão muito interessante, muito interessante. Porque o que acontece hoje com o idoso? Ele deixa de ter acesso ao crédito? A maioria não. Mas o que acontece? Superendividamento, taxas de juros extremamente abusivas. E digo mais, às vezes não consegue adentrar nos juros do empréstimo consignado e cai na esparrela do juro do cartão de crédito. Que aquilo enfim, não preciso comentar nada. Então, você... eu já vi, falando sobre esse tema em outro locus, assim, mas isso vai colocar... A pessoa fala assim, debatendo, vai colocar como é que falou? O lobo e o... vai colocar a ovelha na presença do lobo. O lobo é instituição financeira, o idoso, ovelha. Eu falei assim, e já não está? E conseguimos deixar de ser homens econômicos? Meus amigos, claro que não. Pelo contrário, se deixarmos de ser na sociedade que vivemos, tem uma palavrinha para identificar isso. Chama-se discriminação. Então, retirar o crédito do idoso, assim, tem que tutelar. Vai tutelar até onde? Vai tutelar como? Se tiver margem consignável, vai ter um empréstimo. Estourou a margem consignável, alguém vai dar cartão de crédito e vai ficar lá todo encralacado. Se for servidor militar, jurisprudência consolidada no STJ, é possível a retenção de 70% do soldo. Repito, 70% do soldo. Isso é uma matéria muito cara, porque eu suscitei na minha Câmara um incidente de inconstitucionalidade dessa medida provisória ao órgão especial. Os colegas da Câmara acompanharam e, por maioria, o órgão especial entendeu que não havia inconstitucionalidade nenhuma, que aquilo era lei, medida provisória, que foi reeditada, enfim, depois convertida, e que pode, 70%. Se for de servidor público, 30%. Né? Então, com todas as vezes, essa ideia de assecuratória, vamos retirar o idoso, é discriminação. Né? Então, meu caro Alex, esse é o primeiro enfrentamento que eu queria dar. Agora, como é feito em vários países? Estados Unidos adota a hipoteca reversa no sentido clássico. Só que eles têm lá um sistema processual diferente do nosso, na retomada imediata do bem. Isso tem que ser dito, para a gente entender qual o motivo que o projeto de lei do Senado diz, considera-se hipoteca reversa e define como alienação fiduciária. Então, isso tem que ser dito. Lá a hipoteca reversa mesmo, do verbo credor hipotecário, devedor hipotecante, o imóvel gravado, fica com aquele gravame até morrer. Quando morrer, acerto de contas, espólio paga, acabou. Espólio não paga, vai para o banco toma, e se tiver ali um filho, ele está na rua amanhã. Como nós vimos assim na televisão, e tem até documentário contando como foi a crise das hipotecas nos Estados Unidos. Né?
Tem um lá, se a pessoa não sai no prazo, eles chamam a polícia, literalmente, e a polícia pega os bens da pessoa e bota na rua. Tacam na rua, simplesmente. Então, Alexis, outro tipo de sistema. Tem um documentário, daqui a pouco me vem o nome, que conta isso e vai mostrar. Você fica dentro do sistema que nós temos, a gente fica um pouco assustado. Porque, assim, não tem preservação da imagem do devedor, não tem nada. O vizinho está lá, boa tarde, como o senhor vai? Entra a polícia, geladeira, armário, televisão, na rua, chave para a instituição financeira. Quando teve a crise das hipotecas nos Estados Unidos, veio. Então, a gente entende porque, para ele lá, hipoteca. Nosso sistema não é assim. Tem a execução hipotecária, existe até a execução hipotecária extrajudicial, mas a propriedade é preservada nas mãos do devedor. Então, de qualquer sorte, essa propriedade tem que ser destruída, tem que ser o que na alienação fiduciária não ocorre, como todos nós sabemos. Então, assim é em vários países que eu pude pesquisar. Tem também uma questão, só para trazer a consideração, em se tratando de bem imóvel ou torga uxória. Eu também tenho dito, lembrado, o projeto de lei não fala, e é uma coisa que os delegatários, de repente, se entenderem, informarem para os cidadãos, que me parece importante ter uma cláusula, Alexis, de renúncia ao direito real de habitação. Porque a nossa lei, ela felizmente, não é crítica, é referência. Ela tem essa proteção ao cônjuge ou companheiro sobrevivente naquele único imóvel que serve de moradia, né? Então, ele tem, não adianta, não preciso ficar aqui falando, é o artigo 1831. Agora, doutrina e jurisprudência são bem consolidadas no sentido de que o direito real de habitação é renunciável. Até um enunciado, é o enunciado 271 da terceira jornada de direito civil, que ele diz que o direito real de habitação pode ser renunciado. Então, isso vai ter que ser, se a pessoa é casada, vai ter que ser, por assim dizer, um acerto familiar. Meu bem, vamos no cartório fazer essa escritura. Você está dizendo toda hora que o teu sonho é conhecer Paris e com R$3.000 por mês da minha aposentadoria, eu não tenho como te levar. Agora, se a gente conseguir aumentar isso para 10 mil, com alguma dificuldade, a gente pode realizar o teu sonho. Vamos lá no cartório e você renuncia, em caso de minha morte, o direito real de habitação. Evidentemente que eu estou partindo da premissa que esse cônjuge não é meeiro, né? Que aí seria totalmente diferente, seria o próprio consentimento para o direito, para a hipoteca reversa. Estou apenas falando do cônjuge ou companheiro herdeiro. Herdeiro do quê? Do direito real social, digo eu, de habitação à luz do 1831 do Código Civil, extensivo, obviamente, ao companheiro ou companheira. Muito bem. E agora, Alexis, eu vou dar umas pinceladas, sem querer cansar aí quem nos honra com a audiência, falar um pouquinho desse projeto de lei 58 de 2018, que eu tenho certeza que a ENOREG, Colégio Notarial e tantas outras instituições tem como contribuir. Ele está muito ruim. Toda franqueza. Se qualquer um aqui acessar o Senado agora, assim, né, no Google, né?
PLS 58, 52, 2018. Pá! Vai aparecer a página do Senado. Dá uma olhadinha embaixo, que o Senado e a Câmara dos Deputados tem uma coisa muito interessante para assim. Clique aqui para dizer se apoia. Vocês vão se assustar com a quantidade de não, quase 7 mil, e a quantidade de sim. Salvo engano, está entre 600 e pouco. Por quê? Porque do jeito que está, sinceramente, do jeito que está, eu sou, assim, entusiasta do Instituto. Entusiasta. Eu acho esse Instituto fantástico. Mas se eu fosse parlamentar, ou se eu tivesse que clicar o dedão agora lá no Senado, eu ia meter uma mão, tanto para o PLS quanto para o seu substitutivo. Ele tem que ser trabalhado. Então, o que nós temos, como diz a minha mulher, o que nós temos para hoje, em termos de hipoteca reversa? Já começa aí. 33G, que vai mudar que lei? 9.514 de 97. Que lei é essa? Sabemos todos. Alienação fiduciária de bem imóvel. Aí você já... hipoteca reversa na lei de alienação fiduciária. O espanto vem na leitura do artigo 33G. Corajosamente, já eu vi uma figurinha, um aluno meu mandou uma figurinha muito bacana. Essas figurinhas que passam, figurinha vem assim, coragem, noção, limite. Aí a coragem está aberta, noção e limite fechada. É corajoso o artigo 33G, sem noção e sem limite. Quer dizer assim, a hipoteca reversa regulada por esta lei é um negócio jurídico pelo qual o credor hipotecário reverso, com escopo de garantia, contrata a transferência ao devedor hipotecário reverso da propriedade resolúvel da coisa imóvel. Meus amigos, que instituto provoca a transferência da propriedade resolúvel? É a alienação fiduciária. Isso aqui é uma CID. É um horror, não dá nem para começar. Eu que sou um modesto civilista, no bom sentido, assim, não de jurista, né? Nada disso, mas de um apreciador do direito civil, eu gosto das categorias jurídicas, pelo amor de Deus. Sem categoria jurídica, a gente está ferrado. Doação é doação, comodato é comodato, hipoteca é hipoteca, alienação fiduciária é alienação fiduciária. Então, isso tem que ser corrigido. Vamos corrigir. Vamos entender que vai ter um substitutivo, a Anoreg vai atuar, o Colégio Notarial vai atuar, e a gente vai ter ali um negócio bacana. Né? A transferência do idoso, e para os fins do projeto de lei, o idoso é aquele acima de 60 anos, exclusivamente para ele. Eu não posso. Com 51 eu não posso. Com 61 eu posso. Vou lá. Ali, olha, por que é reverso? Porque eu alieno fiduciariamente a minha propriedade ao banco e me torno credor do banco. Eu saio do banco batendo no peito e falando assim, esse banco me deve R$1 milhão, que é o valor declarado na escritura para o meu imóvel.
Agora, meu amor, vamos torrar esse dinheiro. Vamos torrar esse dinheiro. Agora, vamos exercer a autonomia privada. Porque com 3 mil reais não dá nem para eu pagar o condomínio direito. Com 4 mil reais, 5 mil reais, eu não consigo pagar o condomínio e fazer uma viagemzinha uma vez por ano para outro país, ou sequer para outro estado. Então, a gente vai aqui, ó, receber. Ele sai dali credor da importância. E tem 1 milhão na mão dele. E ele vai, na forma do contrato, o contrato é a termo. Sabemos todos nós, a morte é um evento futuro, é certo. Diziam os romanos, né? Certos an, incertos quan. Mas é certos an. Então, quando a dívida vai vencer, as legislações que eu consultei são todas iguais. Com a morte. É o momento do acerto de contas. E esse projeto de lei, isso aí ele vai bem. Né? Ele vai bem aí, ele diz isso. Tem também uma questão técnica correta. Constitui-se a hipoteca reversa pelo registro. Eu vou chamar constitui-se a alienação fiduciária reversa pelo registro. Ele diz, para o tabelião de notas, quais as cláusulas obrigatórias no 33I, como, por exemplo, o valor do imóvel dado em garantia, o valor do pagamento mensal. A lei fala em benefício, péssima palavra. Não é benefício, é crédito, não é benefício. O valor mensal em benefício do credor hipotecário é crédito. Né? Ele tem o que ele tem, é crédito. Cláusula que assegura a livre utilização, enfim. Aí vem aqui, nós temos que, evidentemente, fazer um diálogo com o artigo 52 do CDC. Para quem não lembra, é aquele artigo do Código de Defesa do Consumidor que estabelece cláusulas obrigatórias em contratos financeiros com instituições financeiras. O que eu estou querendo dizer? Valor da dívida, taxa de juros, amortização, possibilidade de pagamento antecipado, direito potestativo para esse idoso. Mas, acabou, não quero mais isso, não. Chega. Quanto é que eu devo aí? Acabou. Quanto é que eu devo? 52.350, 20 centavos na mão. Acabou a brincadeira. Direito potestativo dele, assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor. Tem uma bobagem que diz que... Mas, assim, um troço que faltou, desculpa. Tem uma equipe de operadores do direito para assessorar. Que a ideia é maravilhosa. Está dizendo que o credor reverso, o idoso, não pode alugar o imóvel. Por que não pode alugar o imóvel? Por que não pode alugar o imóvel? Nós sabemos que essa alienação ela é fiduciária. Ela é apenas com escopo de garantia. O imóvel ele vai ficar com ele, vai morar no imóvel. Se ele morrer, vai ficar para os herdeiros. O escopo é de garantia. Tanto que Ponte de Miranda, ministro Moreira Alves, no seu trabalho sobre alienação fiduciária, um trabalho de fôlego sobre o Instituto, ele que foi o autor do anteprojeto da década de 60 sobre alienação fiduciária de bem móvel, ele falava, Ponte de Miranda também, existem os direitos reais de garantia e os direitos reais em garantia. E quais são eles? A alienação fiduciária e a cessão fiduciária de títulos.
que, na realidade, é feita uma transferência, né, de propriedade resolúvel do bem, reservando o credor, no caso da hipoteca reversa, a posse direta do bem. Então, isso é uma tremenda bobagem. E, para encerrar, eu quero apenas... Eu já até passei um pouquinho do tempo, Alexis, eu só vou... Duas questões que eu não quero deixar de falar. Primeira, muito bacana na lei. Olha só, presta atenção. Olha para mim. Morreu agora o idoso. 62 a 72. 10 anos. O que acontece? Ele morreu depois de 5 anos. Quando ele morreu, a propriedade consolida nas mãos do banco, da instituição financeira. A instituição financeira notifica o espólio e diz assim, olha aqui, ó, 180 mil reais. Papai gastou 180 mil. Vai pagar? Está pago. Vai inventariar o imóvel, partilha, vida que segue. Banco feliz, juros. Idoso feliz, 10 anos de autonomia financeira, como ele bem queria. Herdeiros felizes. Pagaram aquela importância e aquele imóvel de 1 milhão, que foram criados os filhos, que os netinhos, não sei das quantas, permanece na propriedade daquela família. Se ele morrer até 5 anos do contrato, isso é muito bacana. Não consolida a propriedade nas mãos do banco até 5 anos. 62, saiu dali, meu amor, temos agora 15 mil para torrar. Atravessou a Atlântica, na hora que ele estava ali, atravessou a Atlântica, o ônibus velho morreu. 2 horas depois do contrato, ele morreu. O imóvel vai para o espólio e o espólio é notificado do seguinte. Nesse caso, não teria dívida. Mas vamos dizer se ele morreu 1 ano depois. Olha aqui, ó. Papai, vovô, deixou 10 mil de dívida. Vai aplicar a regra clássica de que os herdeiros respondem nos limites das forças da herança, artigo 1792 do Código Civil na veia, e vai pagar com as forças da herança. Não tem garantia real nenhuma se ele morrer até 5 anos. Ele morreu depois de 5 anos, consolida a propriedade. Essa é a primeira questão. E a última, mais relevante, e eu devolvo a palavra para os nossos debates. O projeto de lei não tem uma palavra séria sequer para dizer, para resolver a seguinte questão. Tá bom, consolidou o imóvel de 1 milhão nas mãos do banco. O direito brasileiro veda o pacto comissório. Para alguns é admitido o pacto marciano. Eu me incluo entre eles, desde que a relação seja paritária, não de consumo e não de adesão. Então, o banco tem que vender, não pode ficar com ele. Não pode ter enriquecimento sem cálculo. Tem uma palavra para resolver isso. Séria, digna, como nós vamos encontrar na Lei 9.514 de 97, no 53 do CDC, que não permite esse completamento. Então, tinha que, se a gente levar com seriedade a hipoteca, entre aspas, reversa,
que seja nos moldes da alienação fiduciária. Estou nem aí, ótimo, ótimo, adoro. Sou entusiasta também da alienação fiduciária, que seja. Nós temos que ter um estatuto da alienação fiduciária reversa, com normas também de conteúdo processual para dizer o que vai ser feito. Ainda até que seja extrajudicial, tá bom, mas tem que ter alguma coisa. Essa crítica que eu faço, no meu modo de ver, Alexis, doutor Zé Renato, os que estão me ouvindo, é tão grave que me parece possível rejeitar esse projeto inteiro se isso não for resolvido. Porque se isso não for resolvido, estamos diante de um instituto iníquo, né? De um instituto que não vai atender aos nobres fins a que ele se destina. E, se me permitem encerrar com uma passagem muito bonita sobre o idoso, né? Que eu colhi de um artigo chamado As 4 Estações da Vida. Foi publicado na Federação Espírita do Paraná. E ele diz assim: enfim, um dia chega o inverno, a mais inquietante das estações. Muitos temem o inverno, como temem a velhice. É que esquecem a beleza misteriosa das paisagens cobertas de neve. Época de recolhimento? Em parte. O inverno é também a época de compartilhamento de experiências. Quem disse que a velhice é triste? Ela pode ser calorosa e feliz, como uma noite de inverno diante da clareira, na companhia dos seres amados. Velhice também pode ser chocolate quente, sorrisos gentis, leitura sossegada, generosidade com filhos e netos. Basta que não se deixe que o frio enregele a alma. Felizes seremos nós se aproveitarmos a beleza de cada estação. Da primavera, levarmos pela vida inteira a espontaneidade e a alegria. Do verão, a leveza e a força de vontade. Do outono, a reflexão. Do inverno, a experiência que se compartilha com os seres amados. Oxalá que o aprimoramento do projeto alcance seu nobre objetivo de colaborar para a efetividade da dignidade da pessoa idosa, sem que se perca nos terrenos sombrios do abuso do direito e da usura. Muito obrigado, meu querido Alexis, pela oportunidade. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Doutor Marco Aurélio, muito obrigado pela exposição, interessantíssimo. Aproveito a dizer aos presentes, podem continuar mandando suas perguntas. Interessantíssima exposição, muito bem colocada e, como sempre, assim, de uma forma, a exposição feita de uma forma bastante leve, enfim, bastante prazerosa para a gente ouvir, que as pessoas, muitas vezes, especialmente no direito civil, que é um direito que, por conta de uma construção que vem desde a Lei das 12 Tábuas, em 450 a.C., acaba que, às vezes, fica uma coisa um pouco barroca, né? Uma construção com um nível de abstração que, às vezes, parece que não alcança, digamos, a vida dos meros mortais, aqueles leitores do Código Civil, né? O Código Civil ele acaba tendo uma linguagem muito seca. Eu acho que, inclusive, foi inspiração do Código Civil de 1916, do Código Civil alemão, né? Que ele tem necessariamente uma linguagem muito seca. O Stendhal, né? Stendhal, o grande autor, falava que ele lia o Código Civil alemão para ter uma linguagem bastante seca também. Enfim, e o senhor consegue passar com clareza os conceitos
direito civil, mostrando a utilidade que tem no dia a dia das pessoas. Pois bem, com relação ao projeto de lei, especificamente, realmente esse projeto de lei ele nasceu com acredito eu, boas intenções de dar uma renda extra para as pessoas idosas, mas ele começa errando desde o início, chamando o Instituto de hipoteca reversa, e é uma coisa, é um erro que ele é tão grosseiro, mas tão grosseiro, que eles colocam letras, né, no artigo 33 da Lei 9.514, que é a lei da alienação fiduciária em garantia. Então, para a pessoa simplesmente ela ver o que ela estava tratando, bastava a pessoa que fez o projeto de lei dar uma lida no título da própria lei que ela estava modificando. Quer dizer, a pessoa não teve nem o cuidado de falar, pô, eu vou modificar uma lei. Ótimo. A lei trata sobre o quê? Né? Alienação fiduciária em garantia. A pessoa coloca hipoteca reversa, quer dizer, uma falta de cuidado legislativo, assim, que é um instituto que pode ser muito bom, mas se não for mudado, ao invés de ser uma coisa boa, vai acabar virando um pepino para todos os operadores de direitos, notários, registradores, o judiciário. Ninguém vai se entender, vai ficar aí anos em discussões até a jurisprudência conseguir dar um norte. Quer dizer, e isso tudo pode ser evitado simplesmente com um projeto de lei mais bem feito nesse caso. Muito bem, então a gente tem esse problema já topográfico, mas o Instituto ele tem usos de complementação de renda que são utilizados em muitos países há anos e anos e anos e anos. Um dos problemas que eu vejo exatamente a ideia é complementar a renda do idoso. Não necessariamente o idoso vai ter só um imóvel. Então, por que ele não pode locar o imóvel, ter a renda da locação e ainda ter a renda da hipoteca reversa? Não tem problema nenhum. Quer dizer, se a ideia é dar mais renda para o idoso, por que ele não poderia alocar o próprio imóvel para ter uma renda ainda complementar? Quer dizer, a gente está querendo dar dignidade para o idoso e tira a possibilidade exatamente de renda do imóvel, que normalmente é a própria locação. É uma coisa um pouco doida, um pouco mal pensada. E falar, mas isso vai diminuir a garantia do banco. Não vai, porque a própria Lei 9.514, que é a lei que esse projeto de lei está modificando, ela fala, tem um artigo lá falando que na execução de alienação fiduciária em garantia, a pessoa que, se tiver locatário, ela tem, aquela pessoa lá que está alugando imóvel, ela tem, se não me engano, 30 dias para deixar o imóvel, etc. Quer dizer, já está previsto na própria lei, na alienação fiduciária, digamos, normal, não na reversa. Então, é só colocar a mesma experiência. E outra coisa que falta, como no final da exposição o senhor muito bem falou, o que acontece? O banco pega um imóvel, por exemplo, são 180 mil de dívida, no total principal, mais juros, mais as taxas bancárias todas, etc. O imóvel vale 1 milhão. Quer dizer, a solução também está na própria Lei 9.514, que é fazer o público leilão e entregar o valor que sobejar. Claro, o banco ele vai se apoderar do valor dele e entregar o valor que sobejar para o espólio, enfim. Então, quer dizer, é uma coisa, seria assim, simples de ser resolvido grande parte dos problemas, mas parece que não se ouviu ninguém aqui, ninguém que tem um mínimo de experiência assim, com os institutos que estão sendo tratados. Então, repito, eu acho o Instituto fantástico. Assim, um grande problema que a pessoa fica mais velha, a renda cai, nós sabemos disso, sempre acontece, nós temos que dar dignidade para as pessoas mais velhas, é um instrumento fantástico, adotado em uma série de países por conta disso, mas, assim, não é por isso também que nós, como operadores de direito, vamos aceitar qualquer projeto que tem um monte de furos que vai acabar prejudicando a própria parte, ou então pode virar meio que uma nova anticrese, né? Que ninguém utiliza, anticrese. Eu ouvi falar, inclusive, essa semana, que a tabeliã do Ofício Único de Coatis, ela mesma estava com um valor que, enfim, eu tinha um valor, etc., que queria acertar por meio de anticrese, mas, assim, a doutora Silvia Renata de Oliveira Penchel, do Ofício Único de Coatis, aqui no interior do estado do Rio, mas, assim, só uma pessoa que é tabeliã mesmo para pensar nesse instituto.
Então, assim, que não tem utilização nenhuma. Não sei nem como é que ficou, prometo, em uma outra ocasião, contar se realmente acabou levando ao cabo anticrese, não sei. Mas, enfim, então, assim, a gente não pode pegar um instituto que tem tudo para dar certo, tudo para melhorar a vida assim, de literalmente centenas de milhares, talvez até milhões de pessoas no Brasil como um todo, e deixar passar esse projeto de lei sem uma emenda. Mas, repito, o instrumento é importantíssimo e é um instrumento que, passando uma lei boa, regulando ele, vai ser de utilização cotidiana nos tabelionatos de notas e nos cartórios de registro de imóveis. Então, enfim, com isso, eu passo a palavra ao doutor José Renato e, em seguida, ao doutor José Renato, eu já vou começar a ler aqui nossas perguntas e comentários para depois a gente passar para o encerramento. E lembrando que, se você ainda não mandou perguntas e comentários, pode mandar ainda via chat do Zoom, enfim, via redes sociais da Enoreg todas, e se inscreva no nosso canal de YouTube da Enoreg e também curta as nossas redes sociais. Doutor José Renato, por favor, suas considerações. Bom, primeiramente quero parabenizar o desembargador Marco Aurélio pela brilhante e não surpreendente, porque nós já estamos acostumados com a sabedoria que nos passa, né, o seu interesse, como eu falei lá no início, pelas questões sociais e pela didática, né, que realmente o torna um professor, um mestre nato. O meu papel aqui é de suscitar o debate, né? Então, eu confesso que quando eu tomei conhecimento sobre o Instituto, né, que veria ou virá a ser adotado aqui no Brasil, a proposta legislativa, eu fiquei entusiasmado, porque a ideia é muito boa, como disse o eminente desembargador. A ideia é excelente. Já é adotada em outros países, mas eu realmente, quando vi o projeto de lei, eu fiquei estarrecido. Fiquei estarrecido porque a minha principal preocupação foi realmente com o idoso. A potência que a alienação fiduciária tem, né, no que concerne a execução, eu acho que para alguém hipervulnerável como o idoso, isso tem que ser repensado, né? O projeto ele é, de certa forma, totalmente equivocado, porque fala em hipoteca reversa quando é, na verdade, uma alienação fiduciária reversa. E isso pode induzir, né, a um entendimento totalmente equivocado, né, principalmente porque, em outros países, o que é adotado realmente é a hipoteca. O Instituto é a hipoteca. Não há transferência da propriedade, né, quiçá mesmo que resolúvel. Então, eu acho que esse é o ponto central. O projeto ele tem que não alterar a Lei 9.514, mas teria que alterar o Código Civil Brasileiro, né, no capítulo das hipotecas, talvez até tendo uma flexibilidade maior, uma execução extrajudicial, mas, né, vamos dizer assim, dando mais proteção ao idoso, né, não dependendo de uma interpretação sistemática, mas criando uma normatividade própria, as garantias do Código de Defesa do Consumidor, né, como Marco Aurélio, né? E isso tudo fica em aberto, o que me causa um pouco de preocupação, porque o Brasil hoje não à toa tem 100 milhões de processos, não é, desembargador? 100 milhões de processos tramitando no judiciário brasileiro. Então, assim, o Brasil é o país do todos contra todos, né, brigando. Parece não que o legislativo quer contribuir para aumentar o número, né, com esse projeto. Ao invés de aumentar, porque um projeto desse, com certeza, vai aumentar o litígio. Eu quero lembrar, em primeiro lugar, né, eu vou pedir um pouco do tempo, porque, como eu disse, o meu papel aqui é suscitar esse debate, mas eu acho que vou trazer aqui algumas questões importantes. Eu quero lembrar que nós somos um Estado de tradição civilista, né? Nós somos pertencentes ao civil law,
E nosso direito tem origem no direito romano-germânico. O Instituto da Hipoteca Reversa, ele é um instituto que nasce no direito anglo-saxão, lá no Reino Unido, nos anos 30, né, e passa a ser adotado por diversos países, inclusive países de tradição civilista, que adaptam corretamente ao seu ordenamento jurídico, um instituto que é de origem anglo-saxã. O que me parece aqui no Brasil é que é o que acontece comumente em outras leis que a gente costuma ver, né? Há uma importação e se cria um tipo próprio, né? Desvirtuando dos princípios filosóficos que deram origem ao Instituto e tudo mais. É isso que me preocupa, porque, olha só, traz com o nome de hipoteca reversa e a alienação fiduciária, aproximando do direito norte-americano, que é uma justiça restaurativa e não uma justiça preventiva, como é a do Brasil e dos países que seguem o notariado do tipo latino. Eu quero lembrar aqui que notário e juiz, inclui-se aí também o registrador, são dois lados da mesma moeda, primeiro atuando nas coisas comuns da vida, prevenindo litígios, né, diminuindo substancialmente os riscos, uma previsibilidade, que é a prudência notarial e registral, a fim de evitar, vamos dizer assim, aventuras ou mesmo litígios desnecessários no judiciário. Deixar o judiciário cuidar daquilo que realmente é a missão do judiciário. Então, não porque uma lei foi mal feita. Então, assim, essa é a minha primeira preocupação. Então, a alteração teria que ser no Código Civil. Segundo, né, nós sabemos que o Brasil não dá acesso a crédito ao idoso. Como disse o eminente desembargador, vai dar acesso a um crédito caro, né, por cartão de crédito, por crédito consignado. Se o idoso hoje tem um imóvel e quer dar esse imóvel em garantia, ele não consegue, porque o gerente do banco vai dizer o seguinte: não, só tem quantos anos? 70 anos. Não, acima de 70 não pode. Né? Então, o idoso tem um imóvel e não consegue. Então, o Instituto é bom, a gente não pode perder a ideia, porque vai dar acesso, principalmente nessas épocas em que você não tem facilidade de venda. Né? As vendas que estão ocorrendo, pela nossa experiência, não é, Alexis? São com deságio. Os imóveis estão sendo vendidos mais baratos nessa época. Sim. Há um tráfego imobiliário, mas com deságio, 20%, 30% do valor que era antes da pandemia. Então, esse é o segundo ponto. A importância da escritura pública, então, é fundamental, a meu sentir. O notário, ele é um assessor jurídico da comunidade, que atua de forma imparcial e tem o dever do controle da legalidade. Então, essa intervenção notarial é de suma importância para que cláusulas abusivas não sejam tentadas, né, ser inseridas no contrato que vier, no negócio jurídico que vier a ser avançado. Então, eu quero trazer aqui, por último, também, eu não vou nem comentar, o Alexis, o desembargador Marco Aurélio já comentaram, e é repugnante, né? Não poder alugar o imóvel, é incrível isso. Né? Mas eu quero trazer aqui para colocar realmente talvez trazer uma contribuição, e eu depois puder ouvir o desembargador sobre isso. Eu fiz uma pesquisa na lei espanhola. Eu tenho um vínculo especial com a Espanha, então eu fiz uma pesquisa, né, bem aprofundada na legislação espanhola. Lá já existe o Instituto da Hipoteca Inversa, né, para quem quiser pesquisar, trata-se da hipoteca inversa, né, no direito espanhol, desde 2007. E lá funciona perfeitamente. Primeiro porque a Espanha tem os juros dos prédios bancários dos mais reduzidos do mundo. Então, assim, me lembro uma vez, em 2011, 2010, que eu estava na Espanha, abri um jornal de circulação nacional espanhol, primeira página, não vou falar o nome do banco, determinado banco que também tem sede aqui no Brasil, né? Só não quebrou com aquela crise, né, da bolha imobiliária que assolou o mundo inteiro e não deixou de assolar a Espanha e os países
né, que praticam o notariado e o registro, tal qual como nós praticamos aqui, mas de forma muito menor que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos foi um desastre, como nós sabemos, e estava lá só não quebrou por causa do Brasil. Ora, por que por causa do Brasil? Porque os juros no Brasil são extorsivos. Então, eu quero crer, desembargador, que os bancos, as instituições financeiras, não vão, ter pena dos idosos. Porque essa dívida de 180, com certeza, vai se transformar em 1 milhão com os juros. Eu não tenho dúvida disso. Então, a lei teria que limitar, sim, dar um tratamento especial ao idoso, limitando, né, esse juro, já que a gente não consegue isso pelo livre mercado, a gente teria que ter um tratamento especial para o idoso. Quero trazer também o seguinte, Abaila, que na Espanha não é só o idoso que tem direito a contratar a hipoteca inversa. Também a pessoa dependente severamente ou dependente absolutamente. Quais são as duas diferenças? O dependente severamente é aquele que precisa de ajuda pelo menos 3 vezes por dia, né, de alguém. E o dependente absolutamente é aquele que precisa de um cuidador. Isso depende da idade. Independe da idade. Porque essa pessoa vai precisar, muitas vezes, de um home care, vai precisar, e não é barato você ter uma pessoa que ajude. Então, há também essa extensão do Instituto a essas pessoas vulneráveis que eu acho muito interessante. E, por fim, né, concluindo aqui, eu achei muito interessante na hipoteca inversa espanhola a possibilidade de se fazer um seguro. Não é obrigatório lá, mas é altamente recomendável. Esse seguro é um seguro de vida, né, que encarece, sim, os gastos do contrato, mas funciona da seguinte forma. Por exemplo, o imóvel é de 1 milhão. Aí vai ter uma avaliação, que também é regulada pela lei. Isso tudo deve ser regulado, para que não deixe aí a livre determinação do agente financeiro. Essa taxação, eles chamam lá de taxação do imóvel, essa valorização, essa avaliação do imóvel, ela pode chegar até 90%, a concessão do crédito pode chegar até 90% do valor. Então, um imóvel de 1 milhão, o crédito pode ir até 900 mil, dependendo da localização, do valor do imóvel, né? E aí, o idoso ou essa pessoa dependente tem esse gap enorme, né, de utilização do crédito, que vai ser através de uma renda mensal. Aí tem duas opções após a ocorrência do termo incerto, do falecimento. Na ocorrência do falecimento, há 2 opções para os herdeiros. O banco vende e o que sobrepujar é entregue aos herdeiros, e aí imaginando que vai ser entregue um valor substancial, porque os juros, como eu disse, são pequenos, né? Nós estamos falando de juros na Espanha, numa hipoteca normal de 1% ao ano. Tá? 1% ao ano. E o notário lá faz o controle disso. Eu tenho amigos notários lá que já rejeitaram fazer escrituras de hipoteca por causa de uma diferença de 0,1%. 0,1%, num controle de cláusula abusiva, que o notário tem o dever. Essa é a função do notário jurista no modelo latino. E aí, a segunda opção é, olha, não quero, né, não quero que venda o imóvel e me entregue o excedente. Nós queremos ficar com o imóvel. Os herdeiros vão lá, pagam a dívida e ficam com o imóvel, e o imóvel vai para, né, o inventário normalmente, como, né, sem carga alguma. Então, assim, eles, os espanhóis, têm uma preocupação, eles dizem que um inconveniente desse instituto é o aspecto sociológico e psicológico que atinge o idoso. Porque, olha o temor do idoso. Ele trabalhou a vida inteira para comprar aquele imóvel, que é da sua residência. E aí ele tem um medo de se desprender. Isso é natural de qualquer idoso. Eu tenho pais idosos, eu sei o que é isso. O desembargador também sei que tem, né? Então, assim, o idoso não quer perder o imóvel. Ele faz isso por necessidade. Então, tem que ter um tratamento muito digno, muito especial, né? Uma preocupação que a lei deve prever, porque nós fazemos parte
do civil law. Então, a lei ela tem uma atuação preventiva. Se ela for mal feita, olha, vai chover ação no judiciário. Desembargador, eu queria ouvi-lo sobre isso. Desculpa a delonga. Poxa, eu agradeço muito, doutor José Renato, como nós aprendemos aí com a sua fala. E eu quero, dentro dessa reflexão, começar pelo fim, porque um tema que a lei não fala e que é de muita relevância, o seguro prestamista. Esse seguro é fundamental, ainda que encareça um pouco, e não é tanto assim. A gente sabe que financiamento imobiliário não é feito sem o seguro prestamista. Desembargador, interromper, me desculpa já interrompendo, é o que eu falei do seguro lá na Espanha, mas não disse como ocorre lá. É um seguro em que, ocorrendo, ultrapassando o limite do crédito, por exemplo, né? Vamos dizer que o idoso viva muito. A seguradora paga. Aí ultrapassou, já consumiu todo o crédito, consumiu 900 mil. A segura vai lá e continua pagando aquele valor mensal para o idoso, e isso se estende. Olha a preocupação do direito real de habitação que o senhor teve, e lembrou muito bem. Isso se estende para o dependente, para o outro idoso dependente daquele. Então, isso é resolvido. A questão do seguro. Esse projeto de lei não tem uma vírgula, uma linha sobre seguro. Você trabalhar com financiamento e não ter seguro é catastrófico. Então, ainda que a gente adote o modelo espanhol ou um modelo nosso, alguma coisa com relação ao seguro tem que ser pensada. Outra questão muito interessante que o José Renato falou é a nossa taxa de juros, né? Muita gente fala mal da alienação fiduciária, o Instituto liminar, perde o imóvel. O problema não está no Instituto, o Instituto é fantástico. O problema está na taxa de juros, que a nossa é um estupro, é um abuso. A gente sabe disso, uma das maiores do mundo. Os prédios bancários do Brasil é uma vergonha. Né? E a gente fala assim, mas com garantia real vai diminuir, diminui em modos e remos, porque, ao mesmo tempo que diminui, nós admitimos com absoluta tranquilidade o anatocismo, ainda que anual. E isso aumenta muito também a dívida. Então, isso aí também eu estou de plena acordo. Eu tenho só assim, uma certa dúvida se, com o sistema jurídico nosso, me refiro, se a gente conseguiria adotar a hipoteca. Né? A hipoteca, há muito tempo, sobretudo após a súmula 308 do STJ, ela vive um acaso permanente, porque ainda... Você diz, mas tem execução extrajudicial. Eu fui lembrado aqui pelo Alexis, pelo Zé Renato, foi 15 anos defensor público, quantidade de medidas que eu entrei na minha vida para evitar perda de imóvel para o Banerj, para Banerj de crédito imobiliário, aquelas varas de fazenda pública que tinha no primeiro andar do fórum. Distribuía, eu já tinha até modelo. Se o juiz desse uma liminar, ali muitas vezes ia para as calendas. A hipoteca ela foi, enfim, perdendo crédito. Agora, o que pode também, seja adotado a alienação fiduciária, seja adotado um tratamento especial para o idoso, estou de pleno acordo. Só que a gente vai ter, me parece assim, que ter a sensibilidade desse tratamento muito especial não virar discriminação e acabar afastando. Porque a gente pega... Pessoal, vamos falar a verdade. Questão bancária no Brasil, senta 4, 5 executivos no restaurante e resolvem tudo. Eles resolvem tudo, são aqueles bancos mesmo. Eles resolvem tudo, como vai ser a taxa de juros, como é que vai fazer, se não vai fazer. Tchau, não quero isso, não vai ter. Né? Não vai. Então,
a gente tem que pensar de que modo isso será feito. Uma questão muito interessante, eu me recordo aqui, que se a gente for estudar a doutrina que se formou no Decreto-Lei 911/69, da alienação fiduciária de imóvel, posição majoritária era assim: credor fiduciário só pode ser instituição financeira. Evoluiu a tal ponto que hoje qualquer um de nós pode ser credor fiduciário. Onde é que eu quero chegar? De repente, uma lei que abra a concorrência, que chame outros agentes, né, para dialogar, para atuar, cooperativas de crédito, autogestão de crédito. Estou inventando aqui, tá um nome maluco aí. Pô, lá no próprio tribunal tem. No tribunal nós temos a margem crédito, que é margem, magistrado, que é uma cooperativa de crédito para os magistrados. Tinha um período difícil na minha vida, quando a minha filha mais velha adoeceu gravemente, que eu batia na porta mensalmente na margem crédito. E realmente a taxa de juros era mais baixa se comparado com... E eu consegui, foram 3 anos muito difíceis, mas eu conseguia. Não, você quer mais quanto? Eu tenho que pagar não sei o quê. Eu falei, leucemia, tratamento caríssimo. É tanto, toma aí, juiz, toma aí, desembargador. Quanto é que é? E ali eu sei que 3 anos depois, 4 anos depois, eu estava sem precisar vender o meu apartamento, eu tinha quitado, a minha dívida estava quitada com a margem de crédito. Teve paciência, sensibilidade comigo naquele período difícil. E assim deve ter, estou inventando, dos trabalhadores, não sei das quantas, dos delegatários do Estado do Rio de Janeiro, não sei. Então, é uma coisa também a se pensar, né? Então, isso aí, tutela do idoso, hipervulnerável, não há dúvida. Mas a gente vai ter que ter muita sabedoria, porque se fosse só banco, 5 pessoas resolvem isso. Vou botar lá uma garrafa de vinho, ou várias, um jantar maravilhoso, assim, está exigindo muito? Então, não tem, não vai ter. Então, é isso que é muito interessante. E esse diálogo com a lei espanhola, eu sabia que a Espanha tinha a sua lei, mas eu não tinha esses detalhes que foram trazidos aqui pelo doutor Zé Renato, que são fantásticos, né? É uma lei bem elaborada, pensada. Não é esse projeto de lei terrível que a gente tem. Não há dúvida que essa hipoteca reversa ela só vai à frente com o tabelião e registrador, senão não vai. Não vai sair do papel, não. Sem dúvida. Bom, eu vou passar aqui para a parte, já quase no final dos comentários e dúvidas, e aí, enfim, fazer meio um pinga-fogo aqui de meio jogo rápido, quer dizer, o doutor Marco Aurélio querendo responder, o doutor José Renato também. Vou ler alguns comentários, aí não tem resposta, da doutora Ana Luísa Lima Ferreira. Boa noite, mestre, sempre prazer ouvi-lo, especialmente sobre questão sensível como essa, hipoteca reversa. Agradecemos a doutora Ana Luísa, o elogio aqui direcionado, obviamente, ao doutor Marco Aurélio. Marcos Andrade perguntando se a palestra ficará disponível para ser visto posteriormente. Ficará, sim, Marcos Andrade, ficará no YouTube da Enoreg, Escola de Notários e Registradores do Rio de Janeiro. Se inscreva lá e depois você dá uma olhada. É só jogar no YouTube, no buscador do YouTube, Enoreg RJ, ou Escola de Notários e Registradores do Rio de Janeiro. Fabiano Macedo, doutor Fabiano Macedo, pergunta: consolidando a hipoteca reversa, pode o credor hipotecário reverso oferecer imóvel hipotecado em garantia em outro
negócio jurídico sem a participação do devedor hipotecário reverso? Para falar? Ele está perguntando, o doutor Fabiano Macedo, a partir do momento que for consolidada a hipoteca reversa, se pode credor hipotecário reverso oferecer imóvel hipotecado em garantia em outro negócio jurídico sem a participação do devedor hipotecário reverso? Não sei, posso falar? Claro, por favor. Primeiro, eu quero dar um abraço ao doutor Fabiano, um querido amigo, e dizer a ele que depois ele vai se ver comigo para mandar uma perguntinha dessa. Mas eu acho... não podia ter combinado antes, amigo. Mas olha só, Alex, eu não tenho expertise que vocês têm, né, do dia a dia, e que com certeza é um tema que vocês conhecem muito mais do que eu, mas assim, em se tratando de bem imóvel, nós temos a possibilidade de fazer a hipoteca de primeiro grau, segundo grau, vai observar a prioridade pela regra da prenotação. Um imóvel hipotecado pode ser alienado fiduciariamente? Pode. Um imóvel hipotecado pode ser dado em segunda hipoteca? Pode também. Isso é uma questão muito interessante que agora falando sério, que o Fabiano traz, quer ver, né, a mobilidade que esse instituto pode dar, o alcance que ele pode chegar, né? É só uma questão de autonomia privada. Quer dizer, vai refletir quem? A instituição financeira que vai liberar o recurso e vai refletir também aquele que vai receber. Eu acho que é por aí, não sei se... Sim, sim. Me parece que ele está falando de consolidar a propriedade em nome do credor hipotecário reverso. Quer dizer, o parágrafo 7º aqui do artigo 33K, que do projeto de lei proposto, que fala a respeito da consolidação. Então, e logo em seguida, o parágrafo 8º fala que o devedor hipotecário reverso pode, quando esse credor hipotecário reverso, dar seu direito eventual imóvel em pagamento da dívida. Enfim, eu acho que depois da consolidação... Peraí, da dação em pagamento, assim como o Código Civil de 2002 trouxe essa perspectiva muito interessante, isso a lei vai bem, que acompanha a mesma diretriz quer dizer, você a dação em pagamento do imóvel perfeitamente, pode sim. Eu tinha entendido se poderia gravar novamente. Não, pode. Eu também entendi isso. Não, ele pergunta isso, poderia gravar. Não, ele pergunta se poderia gravar normalmente. Pode ter. Como o projeto é tão mal feito, porque ele confunde dois institutos, e aí ele chama de devedor aquele que é o credor, e vice-versa. É isso mesmo. Para não ficar difícil, né, é só atrelar a palavra reversa. Então, o devedor hipotecário reverso, na verdade, é o banco. E o credor hipotecário reverso é o mutuário. Então, o contrário de todo o financiamento imobiliário dado no Brasil até hoje. Por isso que fica meio... É o credor hipotecário, né, que, na verdade, deveria ser o credor fiduciário reverso, poderia... né, gravar novamente. Talvez a pergunta dele tenha sido essa. Eu tinha entendido, mas pelo que o Alexis falou, bom, de qualquer maneira, as duas perguntas estão respondidas, né? E eu acho que sim. Por isso que eu brinquei, eu falei assim, mas se é a primeira vez que aquele idoso vai sair do banco, eu falei assim, esse banco me deve 1 milhão. Ele sai dali falando grosso. O doutor Marcelo Pop de Figueiredo Fabião, meu antecessor na Enoreg, fala realmente 70% absurdo, não é razoável. Excelente questionamento de inconstitucionalidade. Realmente, isso aí eu acredito que todo mundo concorda, realmente excelente questionamento de inconstitucionalidade do doutor Marco Aurélio, porque, imagina, a pessoa grava 70% da renda dela, o que ela vai fazer com os outros 30%? O relator no órgão especial foi o desembargador Perkins.
ele me ligou e falou assim, olha, eu tomei uma lavada no órgão especial com aquela tua ideia. Ainda bem que você, pelo menos, levou a ideia. Né? O voto ficou com o desembargador Bernardo Garcete. Ele abriu a divergência e a maioria, falando sério, a maioria o acompanhou. Então, hoje tem realmente um incidente de inconstitucionalidade negado no órgão especial, por maioria, por ampla maioria, na relatoria do desembargador Bernardo Garcete. Perfeito. Doutora Joana Franco, minha substituta lá no 4º RGI, uma das minhas substitutas no meu 4º RGI, junto à minha irmã, Melanie, ela dá uma boa noite a todos e fala excelente aula, agradecemos para a doutora Joana Franco. Isabel Passalini fala que é do cartório de registro de protesto RTDPJ de Anchieta, Espírito Santo, só fala isso, enfim, agradecemos pela audiência, de todo mundo aí do grande estado do Espírito Santo. A doutora Síria Carneiro fala que é assunto importante, parabéns aos palestrantes, obrigado, mas eu pergunto, se um dos cônjuges já tiver falecido, outro cônjuge pode celebrar essa hipoteca? Não há problema nenhum. Sim, também entendo. Não, acho que também sim, problema nenhum. Não vai precisar ter aquela cláusula de renúncia. De renúncia, nem anuência, né? Se for bem de meação, né? Então, digamos, claro que a gente deseja morte de ninguém, mas até facilita. Parece aquelas publicidades da Sinaf. Aquela empresa Sinaf sim, aquele seguro de vida enfim, coisa fúnebre falar, mas até facilita a celebração do contrato, doutora. Enfim, bom, doutora Isabel Passalini, que não tinha que falar mais nada, dá parabéns pela relevância e exposição do assunto. Obrigado, doutora Isabel. Doutora Luana Tavares, Vossa Excelência, sempre nos abrilhantando seus conhecimentos. Beber de sua fonte sempre uma honra, gratidão. Doutora Luana. Doutor Marcelo Pop Fabião, de Figueiredo Fabião, mais uma vez, falando excelente tema e ainda melhor a exposição impecável do professor desembargador Marco Aurélio. Doutora Bárbara Toledo, falando a mesma coisa. Doutora falando que é excelente. Doutora Selma Uchoa, tema enriquecedor do direito e deveres, parabéns. Obrigado, doutora Selma Uchoa. Obrigado, doutora Bárbara Toledo. A doutora Maria do Carmo Regal, que, enfim, é conferente lá do 4º RGI. Mente brilhante, uma linguagem fácil de compreensão do professor e do desembargador Marco Aurélio. Obrigado, doutora Maria do Carmo Regal. Doutora Rubemara Castro Girão, interessantíssimo tema. Muito a pensar para sugerir algo que garanta a finalidade de estudo. Obrigado pela clareza da exposição, doutor. Doutor Sérgio Ávila, oficial do 12º RI aqui da capital, parabéns ao expositor Enoreg. Obrigado, doutor Sérgio Ávila. Doutor Eduardo Reis, talvez se a empresa simples de crédito pudesse realizar esse tipo de operação, haja uma concorrência interessante com os bancos. Sem dúvida, é o tema, inclusive, que o doutor Marco Aurélio está falando de abrir isso, né? Porque se ficar só para os bancos tradicionais do sistema financeiro, realmente as taxas de juros vão ser muito altas e um dos propósitos de ter uma hipoteca reversa que tem uma garantia real é exatamente o fato de diminuir a taxa de juros para que a pessoa possa fugir dos juros do cartão, enfim, Hoje em dia, aliás, só um gancho aqui do doutor Eduardo Reis, sem querer me alongar, a pessoa ela já pode fazer, querendo muita gente não sabe disso, ela querendo fugir de taxa de cartão, etc., ela pode fazer uma alienação fiduciária tradicional, ela entrega o imóvel dela para o banco e ela passa a pagar os juros para o banco. E aí, normalmente, com esse dinheiro, ela quita os empréstimos que ela tem com taxas de juros maiores, com, por exemplo, cartão de crédito, enfim, crédito rotativo, etc. Mas a hipoteca reversa, é claro, ao invés de ela estar pagando, ela está recebendo o valor. Então, só que, de qualquer forma, realmente, precisa dessa concorrência. Concordo plenamente com o doutor Eduardo Reis e foi objeto do que o doutor Marco Aurélio falou.
doutora Maria do Carmo Regal, as cooperativas de crédito também, realmente, deixa eu só ver aqui as outras perguntas, é porque minha internet aqui acabou. Sim, doutora Maria do Carmo Regal falando que no Canadá as cooperativas é que ditam os juros. Bom, é interessante não saber disso. Doutor Sérgio Ávila perguntando agora, não seria inconstitucional limitar a alienação fiduciária reversa aos idosos? Penso que o direito civil permite já a celebração, independente de previsão, pois são permitidos contratos atípicos. Doutor Sérgio Ávila ainda complementa, nada veda que qualquer um aliene o imóvel fiduciariamente, que o pagamento da dívida seja feito por meio de uma prestação convertida em renda. Realmente, tem essa... Realmente, dá para a pessoa alienar fiduciariamente o imóvel e o pagamento da dívida ser feita por meio de uma prestação convertida em renda. Realmente, dá para ser feito esse instrumento, já poderia ser utilizado dessa forma, doutor Sérgio Ávila, mas eu acredito que o grande diferencial de um projeto desse sentido é o seguinte, porque você deveria ter, pelo menos, como o doutor Marco Aurélio muito bem lembrou, um regramento específico, especialmente para os idosos, quando acontece o fator morte, né? Mas, realmente, daria para ser utilizado o instrumento dessa forma, mas eu acho que falta o regramento para os idosos específico. E ele pergunta aqui, não seria inconstitucional limitar a alienação fiduciária inversa só aos idosos? Ou seja, você poderia fazer também aos mais jovens? O que o doutor Marco Aurélio pensa? Interessantíssima colocação, mas eu vou concordar com parte da fala do doutor Zé Renato com relação ao civil law que nós aderimos, né? A nossa concepção jurídica ela é romano-germânica, calcada na lei. Muito mais o trabalho de vocês, delegatários, né? Pela questão da tipicidade, o registro de imóveis e também a confecção das escrituras pelos tabeliães tem uma normatividade escrita. E a hipoteca reversa tem questões muito, mas muito peculiares, que elas vão se dar a partir do evento morte. Por exemplo, morreu, e aí? O que vai acontecer? A lei, essa droga dessa lei, pelo menos essa parte é bacana, até 5 anos assim, depois de 5 anos assado. Tem muita coisa que é peculiar a esse tema, justifica uma legislação própria. E outra questão é que, por que não seria inconstitucional? Porque quando você discrimina aquele que é vulnerável, essa é uma discriminação positiva. Ela é positiva. Então, quando eu digo assim, isso, só aquele acima de 65 anos tem gratuidade de transporte. Eu, na realidade, estou cumprindo a Constituição que determina a proteção especial ao idoso. A hipoteca reversa, se eu for na Constituição, ela tem fundamento no 220, que é o capítulo que fala da proteção ao idoso, que acabou gerando o Estatuto do Idoso. Não quis entrar nesse tema, mas eu acho que é no artigo 4º do Estatuto do Idoso, tem um inciso que fala lá pelas coisas assim, direito básico do idoso, autonomia financeira. Então, se eu tivesse que pensar do texto constitucional essa discriminação positiva ao idoso, eu iria no artigo X do Estatuto do Idoso, que eu não lembro, e que tem por fundamento a Constituição Federal. Então, eu até completaria, se me permite, desembargador, claro. que o idoso hoje ele está excluído do mercado. Então, conferindo poder aquisitivo ao idoso, esse interesse da própria sociedade vem em benefício da própria sociedade como um todo, porque o idoso vai fomentar a economia. Também tem isso. Agora tem que ser bem feita, para que o idoso não fique estrangulado, né? Não se torne uma vítima disso. Tudo começa, o papo todo desse instituto começa
com o aumento da expectativa de vida. Quer dizer, todos nós que estamos aqui falando, se tivermos essa felicidade, seremos idosos amanhã, destinatários da norma. O artigo, que é essa indagação do colega, foi muito interessante. O artigo não é quarto, coisa nenhuma. E da Constituição também não é 220. É 230 da Constituição e artigo 2º do Estatuto do Idoso. Ele diz assim, aspas, assegurar todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Lá na frente vai falar especificadamente em autonomia financeira. E, enfim, e aí, só complementando aqui, o doutor Sérgio Ávila ainda fala o seguinte, penso que a regularização do Instituto não deveria limitar a livre iniciativa. Quer dizer, eu agradeço a todos esses comentários e exatamente o objetivo aqui da nossa exposição é o seguinte, apresentar o Instituto a todos e, mais do que diferente de outras palestras que a gente muitas vezes esclarece, a gente fala como é que é feito, fala, olha, tal coisa é assim, assim, etc. Muito dessa palestra, nosso objetivo é exatamente fomentar a discussão e fomentar, então, porque ainda a lei ainda é um projeto de lei importantíssimo, então o objetivo maior aqui é fomentar a discussão. Enfim, então, realmente, eu acredito que com essas indagações todas do Dr. Sérgio Ávila, que, aliás, tem um webinar meu com ele a respeito de registro eletrônico de alienação fiduciária em garantia, ou seja, que depois, quem tiver interesse, procure na Enoreg, que é interessantíssimo como é que você manda os contratos de forma eletrônica para os cartórios de registro de imóveis. Enfim, e aí que tem o meu webinar com o doutor Sérgio Ávila, está lá na Enoreg, para todos poderem ver depois. E, enfim, naquela exposição, exatamente, o doutor Sérgio Ávila ensina como que faz o envio eletrônico. Essa exposição nossa, mais do que talvez ensinar, assim, eu acho que exatamente fomentar o debate. E eu acredito que, enfim, com essas respostas que tivemos, nós conseguimos isso, né? Doutor Marcelo Pop de Figueiredo Fabião, mais uma vez. Parabéns, José Renato, muito interessante que você trouxe, realmente interessantíssimo essas pinceladas do direito espanhol, que é um direito extremamente desenvolvido do ponto de vista das garantias imobiliárias. Enfim, o direito espanhol ele é muito complexo, a lei hipotecária espanhola é extremamente interessante. Então, assim, e o doutor José Renato é um grande estudioso da legislação espanhola. Quero até dizer que a Espanha é um exemplo, é um dos poucos exemplos no mundo em que o Brasil é bastante similar. Tá? Tanto no notariado quanto no registro imobiliário, nós temos um sistema quase que idêntico ao espanhol. Quase que idêntico. O acesso por concurso público, o registro também exercido em caráter privado, né? O registrador imobiliário com autonomia, o registrador imobiliário contribuindo para a queda do spread bancário, isso tem artigo científico, já foi apresentado na revista de Direito Imobiliário por uma registradora espanhola, mostrando os dados estatísticos daquele país. Então, notário e registrador na Espanha, juntamente com o judiciário desembargador, exerce um papel fundamental, todos em sintonia para, nessa atuação da justiça preventiva e a justiça restaurativa acontecendo no momento certo. Não, o exemplo é uma coisa impressionante, realmente, o exemplo espanhol, e realmente é muito similar o sistema, ele tem muitas similaridades, né? A doutora Ana Lúcia Vatzil fala, parabéns pelo desenvolvimento de tão relevante tema. Doutora Ana Lúcia, aqui nossa tabeliã, querida tabeliã do 33º ofício de notas aqui da capital, agradecemos o elogio. Doutor Ricardo Rios, parabéns aos palestrantes, grande aprendizado, muito obrigado, doutor Ricardo Rios. Mais uma vez, doutora Maria do Carmo Regal, dá parabéns pela palestra, e com isso, acredito que os comentários aqui
eu vi os comentários de pessoas, as perguntas, etc. A gente terminou com os comentários todos. Eu agradeço a todos pela audiência até este horário. Realmente o tema foi extremamente enriquecedor. Lembrando a todos também do YouTube da Enoreg, do Facebook da Enoreg, do Instagram da Enoreg, para nos seguir, curtir e se inscrever, respectivamente, né? Nós temos esses verbos agora que surgiram com a internet. Enfim, e temos conteúdos praticamente semanais no YouTube da Enoreg. Enfim, temos diversos cursos, artigos que divulgamos nas nossas redes sociais, no site, etc. Voltando, repetindo mais uma vez, a respeito lá da alienação fiduciária, do registro eletrônico de alienação fiduciária em garantia, está no YouTube da Enoreg, só procurar lá nos webinars, que vão ver lá o webinar que ocorreu, que eu fui o entrevistador e foi palestrante, Dr. Sérgio Ávila, também interessantíssimo. Enfim, então, mais uma vez, agradecer a todos que estão nos assistindo, agradecer demais ao Dr. José Renato Vilarnovo Garcia pela participação aqui como debatedor, com certeza nos enriqueceu muito o nosso debate, e agradecer, obviamente, nosso palestrante, que aceitou aqui estar conosco e, enfim, nos delimitou de forma, assim, acredito, completa o tema, o doutor Marco Aurélio, desembargador Marco Aurélio, aqui do nosso querido Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, então eu passo a palavra para os dois, primeiramente, para o doutor Zé Renato, depois para encerrar realmente com chave de ouro, o doutor Marco Aurélio, para algumas considerações finais bem rápidas, que aqui a gente passou de 8 horas da noite, todo mundo está querendo jantar. Enfim, então, considerações super rápidas. Doutor Zé Renato, por favor. Rápido aqui, agradecer fundamentalmente ao desembargador Marco Aurélio, a quem eu muito admiro, em suas 2 missões, anteriormente como defensor, hoje como desembargador. Sou seu aluno e um eterno aprendiz seu, desembargador. E também eu quero agradecer também a todos os que nos assistiram, tiveram a paciência de me ouvir também um pouco da minha contribuição, da minha humilde contribuição. Mandar um abraço para o Fabiano, para a Ana Lúcia, que são meus diretores lá comigo no Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio de Janeiro, e também para o Marcelo Fabião, a quem eu também muito prezo, e ao Sérgio Ávila, que ele sempre de forma muito inteligente, trazendo as suas indagações. E aos demais, que aqui eu não me lembro agora, mas que também nos instaram aí com perguntas. Muito obrigado. Alex, também a você, né, por essa grande oportunidade. Doutor Marco Aurélio, por favor, para as considerações finais e encerramento. Eu também, Alex, quero agradecer novamente a Enoreg o convite, dizer que foi muito enriquecedor ouvir o doutor José Renato. Essa lei espanhola eu sabia que tinha, mas esses detalhes que foram trazidos já enriqueceram muito os debates e pode, como essa semelhança é muito grande, pode nos ajudar a caminhar, né? A lei espanhola de 2006 ou 2007, então tem muita experiência aí acumulada. Agradecer também a quem nos deu essa paciência, né, de nos ouvir até agora. Adorei rever o Fabião, que é um amigo que eu não estava com ele há muito tempo, então um abraço para ele, um abraço para todos e estarei sempre, Alex, à disposição para esses debates. Muitíssimo obrigado, uma boa noite e amanhã, se Deus quiser, Flamengo octacampeão. Isso aí. Uma boa noite a todos e até a próxima palestra. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.